Vamos ler. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse: Se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse-lhe: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Jesus respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo levou ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Eu te darei tudo isto, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Vai-te, Satanás, pois está escrito: Ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e vieram anjos e passaram a servi-lo. Amém? Amém. Nós estamos no capítulo 4 de Mateus, no nosso estudo do Evangelho, que é o primeiro Evangelho dos sinóticos, né? Nós vimos semana passada sobre o batismo de Jesus e como Jesus é batizado por João Batista, momento importantíssimo narrado em todos os evangelhos, mas que tem uma conclusão, não é, do capítulo e da perícope, com a voz de Deus dizendo, no versículo 17 do capítulo 3, uma voz do céu disse: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. O tema, o filho amado de Deus, continua no capítulo 4, agora na boca do diabo. Se tu és o filho de Deus, então ele vai trazer 3 momentos, né? Mateus vai trazer 3 momentos em que o diabo, usando da expressão da voz de Deus, que publicamente reconhece Jesus como filho, para realmente tentar dissuadir Jesus do seu caminho e do seu propósito. O texto começa de maneira bem interessante, né? E se você ler com cuidado, diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E esse Espírito é o Espírito Santo, né? Visto o capítulo 3 ter terminado com o Espírito Santo pousando sobre Jesus como uma pomba, né? E a voz de Deus ali dizendo que Jesus era o Filho amado. Então, esse Espírito Santo direciona Jesus para o deserto e diz o texto, para ser tentado pelo diabo. Então, algumas palavras aqui para o nosso início de estudo, para a gente entender o que está acontecendo aqui. Não foi Jesus tentado pelo diabo em uma ocasião qualquer em que o diabo se aproveitou do momento para tentá-lo. Não se trata disso. Se trata sim de um momento crucial no ministério de Jesus, conduzido pelo Espírito Santo, da vontade de Deus que houvesse este confronto. Por que no deserto, né? O deserto era ali a região, né, mais, eu diria, difícil de estar por causa da escassez de alimento, por causa da escassez de água, por causa da intempérie, por causa do calor, por causa dos animais. Era realmente o lugar que deveria ser para que não houvesse o uso de qualquer tipo de ferramenta que pudesse estar presente nos centros, por exemplo. Não é o deserto de João Batista, né? Porque João Batista ainda, apesar de estar na região do deserto, você tem o Rio Jordão ali,
onde ele batizava. Jesus está nas profundezas do deserto. A gente não sabe o lugar exato, ninguém sabe, né? Na verdade, se você for em Jerusalém, você vai perceber que no deserto existem inúmeras capelas, inúmeras igrejas, e todo mundo diz que a tentação foi naquela localidade. Mas ninguém sabe. O fato é que Jesus estava sozinho e estava sendo conduzido pelo Espírito Santo para aquele momento. E a pergunta que fica é, por quê? Por que Jesus precisava ter este confronto? Por que Jesus precisava passar por esse momento? Por que Deus queria que Jesus estivesse naquele lugar? Então, primeira coisa que a gente vai salientar aqui para que a compreensão do texto seja segundo a intenção do autor, é que a ida de Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo é semelhante a Israel passando pelo deserto por 40 anos. Na verdade, é a mesma coisa, porque depois de Israel ter passado pelo mar que Moisés abriu, que Pedro vai dizer que tipificava o batismo, vai estar então, depois de passar no mar, por 40 anos no deserto, onde eles fracassaram, não é isso? Jesus então passa pelo batismo de João Batista, tipificando a passagem do povo pelo mar, e vai estar no deserto por 40 dias, sendo provado para que realmente ele saísse dessa história como o Israel que prevaleceu. Por que isso é importante? Isso é importante porque Jesus, ele é o cabeça de raça, né? Em Jesus vai se ter origem a nova criação de Deus, o novo Israel, o novo povo de Deus. Isso é importante porque Jesus iniciava ali um movimento realmente de restauração, de recriação de Deus através da graça, através da salvação. Outro aspecto crucial no ministério de Jesus é que Jesus é Deus, não é? É divino. E ele precisava experimentar das mesmas tentações que nós, para que ele fosse um salvador adequado. Porque se Jesus não tivesse conhecido a tentação, a provação, o teste, como é que a sua crucificação, seguida de sua ressurreição, valeria? Visto ele nunca ter passado pelo sofrimento, pelas angústias que nós, seres humanos, passamos. Então Jesus no deserto também é o representante da raça humana que padece como nós, que sofre como nós, mas que é fiel até o final. Então o primeiro aspecto da tentação de Jesus, ele é um novo Israel, que passa pelo mar, né? Que passa pela privação do deserto, mas que prevalece. No segundo aspecto, Jesus, ele é o Messias, representante da raça humana, mas que é fiel, como Adão caiu no Éden, Jesus prevalece no deserto. E então inicia a sua trajetória, o seu ministério, como alguém que sabe o que é o sofrimento, como vai dizer em Hebreus. Hebreus, na verdade, vai dizer que Jesus aprendeu a obediência através do sofrimento. Não que ele não tivesse, ou melhor, que ele pudesse ser reprovado nesse tipo de teste ou alguma coisa assim, mas era necessário para que ele conhecesse realmente a angústia que o homem experimenta nessa realidade decaída. Havendo dito isso, tem uma coisa bem interessante, né? Porque diz que ele vai conduzir pelo Espírito Santo, no versículo 1, para o deserto. E no 2 diz que, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Isso é interessante porque, se você abrir em Êxodo 24, 18, Moisés também ficou 40 dias e 40 noites em jejum, enquanto Deus, aguardando, né, o novo pacto, a nova aliança de Deus com o seu povo. Então você começa a perceber que o tipo, não é, de evento, de coisa que aconteceu no Êxodo com o povo de Israel está acontecendo aqui, está na mente do autor mesmo, né? Inclusive todas as citações de Jesus no combate às tentações do diabo vão ser referentes ao povo no deserto, como citações
do livro de Deuteronômio. Mas vamos continuando, né? Ele está 40 dias e 40 noites e sentiu fome. Em Mateus pode ser que a gente seja levado a achar que depois de 40 dias e 40 noites, o diabo vem e tenta Jesus. Mas se você lê os evangelhos, em Lucas, por exemplo, você é levado a entender que o diabo esteve tentando Jesus durante 40 dias e 40 noites. Então esse episódio seria o final da tentação. Independente do que seja, as perguntas do diabo, as propostas do diabo, seguido das respostas de Jesus, vão ser extremamente importantes para nós, porque precisamos abordar esses textos com o livro de Deuteronômio aberto. Por isso eu peço você, se você está com a sua Bíblia aí, eu espero que você esteja com a sua Bíblia aí, abra no livro de Deuteronômio, já deixa marcadinho com o dedo aí, porque está tudo lá. Tudo que está acontecendo aqui é tudo sobre o Êxodo, é tudo sobre Deuteronômio, é tudo sobre Israel. Pois então, marcou com o dedinho aí, Deuteronômio? Está lá no início, né? É o último livro da Torá. Diz assim o texto, né? Ele sente fome no final de 40 dias e 40 noites. Deuteronômio o quê? Não, deixa aberto que eu vou dizer, calma aí, vocês estão muito ansiosos, né? E a ansiedade não é uma tentação ainda aqui, né? Vocês deixem aí Deuteronômio. Deuteronômio, por favor, me diga. Calma aí, né, mano? Fica esperto. Então, vai dizer o texto que o tentador se aproxima. Quem é o tentador aqui? Ele chama de tentador, mas Lucas vai dizer que era Satanás, né? Ele vai usar a expressão em hebraico para diabo, que é o acusador, né? É o diabo mesmo, é a persona do inimigo, do diabo, que vai pessoalmente lá tentar desviar Jesus da sua trajetória. Então assim, antes de você começar a criar na sua cabeça, né, um estado de coisa em que você está ouvindo o sermão para ver se gosta, né, vamos ver se o sermão vai ser legal hoje. Eu quero dizer para você que existem pelo menos, né, 3 verdades espirituais aqui, importantíssimas para a trajetória da igreja, para a trajetória do crente. 3 verdades espirituais importantíssimas. Então preste atenção, tire da sua cabeça, do seu coração, qualquer resistência ao texto e realmente deixe que o Espírito Santo conduza, porque esse texto é muito impactante, não está aqui à toa, no início do ministério de Jesus. Então o diabo, e todo mundo sabe quem é, eu não preciso apresentá-lo, né? E nem desejo, ele vai se aproximar de Jesus, versículo 3, e vai dizer o quê? Se você é o Filho de Deus. Por que ele diz isso? Porque a voz disse, né? Esse é o meu Filho amado, não é isso? A gente já tem aqui um elemento bem interessante, que é a voz de Deus quando diz, esse é o meu Filho amado, não se trata de uma criatura criada por Deus e por isso Filho de Deus. O Filho amado de Deus é o Filho desde toda a eternidade. Por isso que o diabo vai dizer, se tu é o Filho de Deus, faz dessas pedras pães. Então, o diabo já leva em consideração que o status de ser Filho de Deus envolve também ter o poder de fazer milagres. Então, para que nós fiquemos aqui ajustados, não se trata de ser filho como eu sou, como você é. Se trata de ser filho do mesmo tipo que Deus, que tem poder de fazer coisas sobrenaturais, não é? Por isso que o diabo já começa aqui, se você é o Filho de Deus mesmo, na verdade o diabo não está questionando se Jesus é ou não é o Filho de Deus, porque ele sabe que é, mas ele vai usar, não é, da sua esperteza em um momento que Mateus diz que é frágil, porque Jesus está com fome, e eu acredito que ficar 40 dias sem comer não deve ser uma coisa muito fácil. Ele vai se aproveitar dessa fragilidade e vai então sugerir para Jesus que ele resolvesse, porque Jesus tinha condições de resolver. Então não era nada além de usar
o poder que você tem, o direito que você tem como filho de Deus de resolver isso. Por que não, então? Se você já está 40 dias aqui, sem comer, por que não transformar essas pedras em pães? Isso é fácil. Isso é muito fácil. Então, o que o diabo, na verdade, sugere, não tem nada demais. E Jesus poderia ter feito até uma padaria, se ele quisesse, né? E ali, tirado onda com o diabo. Um pão, você quer um pão? Olha aqui o que eu posso fazer, né? Mas onde é que está a questão? Se a pergunta do diabo, ela tem realmente essa sutileza, né? Que é justamente trabalhar na necessidade, na fragilidade do momento, e é isso que ele sempre fez a vida inteira, né? A resposta de Jesus nos dá a chave para alcançarmos a compreensão do teor da tentação. A chave está sempre na resposta de Jesus. Porque se a gente ficar sendo levado pela pergunta do diabo e a exegese ser feita em cima da pergunta do diabo, a gente faz o que ele quer, né? Mas a exegese deve ser feita em cima da resposta de Jesus, porque a resposta de Jesus alcança o âmago da tentação, sempre assim. Então o diabo vai lá sugerir: tu não é o filho de Deus? Resolve essa problemática, cara, tu está com fome, é só converter essas pedras em pães. E aí o que Jesus vai responder? Versículo 4, mas Jesus lhes respondeu: está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você está com o Deuteronômio aberto aí? Então agora sim, né? Abra em Deuteronômio 8. Nós vamos ler o versículo 3. Achou aí? Quem achou, leia para mim, por favor. Sim, ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com maná, que nem tu nem teus pais conhecias, para que entendesses que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, disso vive o homem. Pois então, qual é o contexto de Deuteronômio aqui? O maná. Todo mundo lembra, conhece a história da saída do povo do Egito, né? Eram escravos e foram libertados por Moisés. E aí o que acontece? Na trajetória do povo, né? Enquanto eles estavam no deserto, havia o problema da escassez de mantimento, né? De comida mesmo. E aí Deus vai produzir o maná, que era o pão que descia do céu, não é isso? Mas tinha um detalhe: o povo tinha que colher somente para o dia, não é isso? Não podia juntar para o outro dia, a não ser no dia do sábado, né? Na sexta-feira que escolhia para o sábado. Mas durante a semana era somente um dia. E aí o texto que Jesus está dizendo é Deus falando para o povo que estava fazendo dessa forma para que o homem entendesse, para que o povo entendesse que eles deveriam ser dependentes de Deus. E que Deus iria prover no momento certo, na hora que ele achasse ser adequada. E o povo deveria seguir confiante, fiel, à manutenção que Deus iria produzir. Correto? Esse é o texto que Jesus cita, né? Ele não cita o texto todo, ele faz alusão ao texto. Na verdade, Mateus faz alusão ao texto. Mas Jesus provavelmente deve ter citado o texto todo. Então, como é que a gente faz para entender? Se tu está com fome, produz aí, né? O pão rapidinho e resolve. E aí Jesus vai lá no deserto e cita o que Deus falou sobre a manutenção do seu povo, que ele produziria, que ele iria resolver no tempo dele. E o que o povo precisaria fazer? Ficar fiel, ficar realmente dependente, é a palavra-chave, do que Deus iria fazer. Se tem uma coisa que eu posso falar para você agora, e o diabo é muito astuto, é que se nós queremos saber, né, se desejamos saber se estamos em uma trajetória certa, se essa igreja está trilhando em uma trajetória segundo o coração de Deus, se nós, enquanto crentes, enquanto cristãos, estamos realmente caminhando segundo o desejo de Deus, a primeira coisa que eu vou falar para você é que as suas necessidades básicas
é um tendão de Aquiles para a tentação, para que o diabo te desvie do propósito que ele tem para você. A primeira coisa assim, é óbvio, né? É óbvio isso aqui. Precisa ser o exegeta mais minucioso do planeta para entender que o diabo vai pegar uma fragilidade que é fome e vai dizer: resolve sem Deus, faz sem Deus. Você não precisa, você tem capacidade de fazer, você tem poder para fazer. E a tentação continua sendo hoje a mesma coisa. É justamente o diabo sugerindo, porque temos problema, não é? Realmente, para lidar com as nossas dívidas e necessidades e fragilidades, né? E projetos e planos e tudo isso que eu sempre falo, né? Que é a história da humanidade sempre. E a gente, em muitas vezes, se sente em um deserto tão grande, sem as ferramentas adequadas, sem, quem sabe, achar que Deus irá prover, né? Que a gente toma a frente de Deus e resolve do nosso jeito. Porque a gente simplesmente não quer confiar, porque duvida que Deus irá prover. Enquanto a provisão de Deus é uma promessa no Novo Testamento. Não é isso que Jesus fala? Não sede ansiosos com o que vocês irão comer, com o que vocês irão vestir, porque Deus veste até as flores mais bonitas, né? Quem dirá você? Isso não é uma promessa? É uma promessa. Mas quando isso começa a tomar o lugar de Deus, quando isso começa a ser um empecilho para que a gente possa seguir como povo de Deus, para que a gente possa avançar como povo de Deus, para que a gente possa servir melhor, para que a gente possa ser usado por Deus, para que a gente possa caminhar segundo o coração dele, isso se torna uma tentação em que a gente caiu, em que a gente realmente foi tirado do direcionamento. Perceba que o jejum de Jesus aqui, a privação de Jesus, tem um propósito de Deus. Jesus não está no deserto à toa. Ele não entrou no deserto por causa das circunstâncias da vida, né? Deus tem um propósito nisso aqui. É um objetivo que está no coração de Deus. E o que o diabo quer fazer? Tirá-lo. Da mesma forma, a igreja. Da mesma forma, nós, enquanto povo de Deus, filhos de Deus, Deus tem um propósito para a igreja. Deus tem um propósito para a nossa vida. Deus quer nos levar a lugares que está no coração dele. Mas aonde que a gente falha? No primeiro momento. Quando o diabo diz assim: velho, olha as contas. Velho, olha esses problemas. Resolve isso. Isso vai dar errado lá na frente. Vai faltar. Você não vai ter. É isso que ele fala. Ele pega na nossa fragilidade e estica a corda. Aí sabe o que a gente faz? Igual o povo no deserto. Começa a olhar para o deserto e vai dizer: Deus esqueceu da gente. Deus esqueceu da gente. A gente vai morrer de fome aqui. E aí é justamente o momento da queda, que a gente vai meter a mão para resolver. Porque precisa resolver. Alguém precisa resolver. E aí a gente vai e segue sem o direcionamento de Deus, e segue sem o desejo de Deus para aquelas coisas, e vai trilhando uma trajetória que cada vez vai nos encher de atividades, que cada vez vai nos encher de coisas a fazer, que cada vez vai tirar o nosso tempo, até a gente estar realmente completamente distante do que Deus quer para a gente enquanto igreja. É uma vozinha, gente. E assim, não se iluda, o diabo não vai aparecer para você como apareceu para Jesus, mas a voz está lá, todo dia. Vai orar? Mano, tem coisa para fazer, vai chegar atrasado, né? Vai ler a Bíblia? Ih, rapaz, tu está esquecendo aquilo, não vai dar tempo. É para estar cultuando, tu está cansado, cara. Se tu não dormir, essa voz está lá o tempo inteiro, gente. Eu vou te dizer, não é a tua consciência, é o diabo. Eu vi um filme, acho que eu já contei isso para vocês uma vez. Eu era adolescente, né? E vi um filme de terror que tinha uma guerra de... É um filme, né? Teologia zero, né? Porcaria mesmo. Mas era assim o filme. O diabo tinha fugido do inferno, você vê como é que era ruim o negócio, e queria conquistar o mundo, né? Bem tosco. E aí, os anjos lá escolheram os caras para batalhar contra o diabo e seus demônios aqui. Era uma coisa bem ruim assim, mas não é isso que eu quero salientar, mas
Uma cena do filme é bem interessante, né? Que o diabo aparece, aí é um cara barbudão, assim, com o olho todo preto, né? Tinha de efeito na época, era muito ruim. E aí ele fica meio tipo um gárgula, assim, em cima do muro, e começa a conversar com o cara. E aí o cara fala assim, não, eu nunca acreditei que o diabo existia realmente, toda essa história está me fazendo acreditar. E o diabo fala uma coisa para ele, que eu nunca esqueci disso, eu tô contando aqui, né? 40 anos depois. O diabo fala assim, você lembra aquela vez que você era criança, que você achou que o diabo estava embaixo da sua cama? Eu estava. Quem nunca foi criança que achou que o diabo estava embaixo da cama, né? Debaixo da cama eu não sei se ele está, não. Mas essa vozinha que fica aqui, ó, que é realmente para desviar a gente dos propósitos que estão no coração de Deus, não se engane. É a voz dele. Sussurra. Sussurra. E assim, tá bom, pastor, já entendi isso tudo aí, estou até com medo de olhar embaixo da cama. Mas o que a gente precisa fazer para combatê-lo? Aí, a resposta está no que Jesus responde. Está escrito. Está escrito. Na verdade, as 3 vezes que o diabo tenta, Jesus responde, está escrito. Porque a Bíblia é um manual. As Escrituras é como Deus orientou a gente para lidar com isso. A gente está lendo um texto aqui agora sobre isso. E aí a gente quer ser imune à voz do capiroto, né? A gente quer fazer a vontade de Deus, a gente quer saber quais os propósitos de Deus para a nossa vida. A gente não pega a Bíblia para ler. E aí como é que a gente vai ter condição para identificar o que está acontecendo? Como é que a gente vai ter condição para reagir? Como é que a gente vai ter qualquer tipo de condição se a gente não conhece o que Deus disse? Está escrito, Jesus vai dizer. E se você sabe o que está escrito e conhece as Escrituras, você conhece a voz de Deus. Por isso você vai saber muito bem quando é o diabo que está falando com você e quando você deve realmente resistir àquilo que não vem de Deus. Mas se você não lê as Escrituras, isso aqui para você não significa absolutamente nada, apenas uma história que é contada todo domingo aqui, realmente você está lascado. Está lascado, porque o final disso é sempre ruim. Porque o diabo é um vendedor de ilusões. É um vendedor de ilusões. Lá no Éden, o que ele disse? Não, pode comer. Não vai dar problema não. Você só vai ter o conhecimento de Deus, né? Vai ser como Deus, vai crescer aqui em status, vai ser um ser iluminado. Qual foi o resultado? O resultado foi vergonha, medo, sofrimento, distanciamento. É isso que ele faz, gente. Ele vende mentiras. Então essa vozinha que parece que é legalzinha, que vai dar tudo certo, na verdade é para te levar para um lugar muito ruim. O fim disso é sempre ruim. Então precisamos, à luz do que Jesus está dizendo, depender de Deus, seguir realmente buscando a vontade dele para a nossa vida, pesando se as decisões que nós estamos tomando é porque temos necessidades ou se é porque Deus quer que realmente a gente haja daquela forma, e isso tudo à luz do que fala a palavra de Deus. Amém? Não é buscando no sonho, no profeta, na televisão, na música, não é nada disso, é aqui, ó, Escritura, porque Deus usou realmente homens inspirados pelo Espírito Santo para dizer coisas para nós importantíssimas. Está escrito, Jesus vai dizer. Segundo momento, né? Você vê como é que, cara, esse texto é muito sutil. Se tu demora, tu passa correndo assim e perde muita coisa aqui. Diz assim, depois da resposta de Jesus, o que o capiroto percebeu aqui? Ele vai ficar usando as Escrituras. Está escrito, né? Jesus usa o texto de Deuteronômio, vai fazer a citação como Deus falando, e isso tem autoridade sobre o diabo, né? Deus disse isso. E aí o que o diabo vai fazer agora? Ah, é a Escritura que você quer? Então eu também sei citar as Escrituras. É isso que ele vai fazer? Primeiro momento, o diabo vai tentar Jesus em um momento de fragilidade, necessidade básica, alimentação.
Quem, né, não sofre em ver uma geladeira vazia, né? Em ver um armário? O Luca falou uma vez para mim, o meu filho, eu não tenho problema com a casa não ser enorme, o carro não ser do ano, mas quando eu vejo a geladeira vazia, ele falou, quando eu vejo a geladeira vazia, eu falei, filho, mas quando chega o final do mês ela tá meio vazia mesmo, a gente vai, né, dar uma recarregada, né? Mas mexe com a gente. Mas no segundo momento, o diabo vai ser tão astuto que ele vai usar a própria Bíblia. Olha só isso. Porque se Jesus disse, está escrito, e eu estou falando para você da necessidade de conhecer a Bíblia, segundo momento, se você não conhece a Bíblia, a palavra de Deus na boca do diabo é a palavra do diabo. Está entendendo isso? Isso aqui, ó, na boca do diabo, não é a palavra de Deus. É a palavra do diabo. Porque isso aqui é papel, gente. Isso é papel. E se não houver estudo disso aqui, compreensão certa, exata disso aqui, você vai ser enganado com isso aqui. Porque o diabo distorce, porque ele é mentiroso, porque ele é falso. É isso que ele faz. Então não se iluda, não abra no Salmo 91 e deixa aberto na sala achando que você vai proteger tua casa. Isso não vai, não. Isso aí para o diabo é uma mata. Fazer você achar que isso aqui é um amuleto mágico. Isso aqui precisa estar dentro do coração da gente, precisa compreender isso de maneira correta, para que na compreensão a gente realmente tenha lucidez para fazer a coisa certa. Olha o que o diabo diz assim, vai dizer aqui no versículo 3. Então o diabo o levou à cidade santa, Jerusalém, né? Ele estava no deserto. A gente não sabe se isso aqui foi fisicamente ou se foi, né, de maneira espiritual, dentro, sei lá, não sei. Na verdade não diz. Diz que foi dessa forma e provavelmente Jesus relatou dessa forma para os apóstolos, por isso que está escrito. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse-lhe, se és filho de Deus, de novo, né? De novo. Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Salmo 91, olha o Salmo 91 aí, tá? Salmo 91 aberto, sem o Espírito Santo, é papel e letra, né? Salmo 91, 11 e 12. Então, o que o diabo vai fazer? Não, ele tem zelo pelas Escrituras, né? Então eu vou usar as Escrituras para corrompê-lo. E corromper como? Tentando a Deus. Para que Jesus iria subir na parte mais alta do templo, no pináculo do templo e pular? Porque o texto diz que os anjos guardariam. Na verdade, o contexto do Salmo tem a ver com um soldado, né? Que apesar da problemática da guerra, Deus estava guardando ele. Na verdade, é o contexto, embora a gente não saiba que soldado é esse ou para quem foi escrito. Mas é um salmo realmente falando daquele que foi para a guerra e que está sendo cuidado por Deus, né? Vocês lembram, tem gente que sabe até o Salmo 91 de cabeça, né? Não temerei a flecha que voa de dia, sei que lá, 1000 cairão ao meu lado, 1000 a mim. A gente gosta, né? Mas na verdade, o diabo está distorcendo isso aqui. Por quê? Se Deus está dizendo que guarda os seus no Salmo, o que o diabo está fazendo é para Jesus forçar isso. Pula então para ver se você é filho de Deus, se Deus vai te guardar mesmo, né? Faz esse teste aí para ver. Podia estar aqui, né? Mas não está. Olha a história de Ló lá. Né? Era um homem de Deus também. Olha o que o diabo fez na vida dele. Olha o que eu fiz na vida dele. Seria isso, né? Pula lá de cima, pô. E faz o teste então. Tu está 40 dias aqui com fome, né? Fragilizado. Faz o teste para ver se Deus realmente vai cumprir com as promessas que ele disse que cumpriria. E aí o que Jesus responde? Jesus, versículo 7, respondeu, também está escrito. Perceba isso, gente, isso aqui não é brincadeira, né? Tem muita gente hoje, muitos líderes religiosos, né, que tentam tirar a autoridade das Escrituras, né, numa abordagem mais assim, não, tem que ser reinterpretada, né? Tem coisa que não vale mais, tem coisa que caducou,
Você precisa interpretar segundo o seu coração, esse tipo de coisa, né? Você perceba a seriedade num confronto de Jesus com o próprio diabo. A autoridade máxima aqui é as Escrituras, não é isso? Está escrito. Jesus não tira coisa da cabeça dele e fala, e poderia. E nem tira coisa inédita, né? Deus falou para mim agora aqui, né? Ele vai, na verdade, usar as Escrituras, porque Deus já falou, está escrito. É o que Jesus vai dizer, está escrito. E aí o que Jesus vai responder? Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, é na resposta de Jesus que a gente vai compreender o teor da tentação. Volta lá para Deuteronômio, onde você estava, né? E você vai abrir em Deuteronômio 6, 16. Alguém achou aí? Lê para mim, por favor. Não tentareis o Senhor vosso Deus como o tentaste em Massá. Pois é. Temos uma pista aqui, né? Sobe lá no pináculo e pula para ver se Deus vai te guardar mesmo. Aí Jesus responde, mas está escrito, também está escrito, né? Não tentarás o Senhor teu Deus como o povo fez em Massá. Massá, o que é Massá? Vocês lembram de Massá e Meribá, né? Em Deuteronômio? Primeiro foi o problema da comida, né? Do pão, depois foi o problema da água. O que aconteceu lá? Deserto, sede, e aí eles começam a dizer o quê? De novo, Deus esqueceu da gente. Deus não vai resolver, a gente vai morrer de sede aqui, não é isso? A coisa fica tão ruim que eles se levantam contra Moisés lá, dizendo que eles queriam voltar para o Egito, que eles iam morrer naquele deserto, que Deus não ia resolver o problema, e aí Moisés vai ficar com raiva, vai bater na pedra, né? Com raiva, e da pedra sai água, e eles então têm a sede ali resolvida, mas Deus depois não fica muito feliz com o ato de Moisés, porque o povo conseguiu irritar até Moisés, né? Então na resposta de Jesus tem o provar a Deus, o tentar. Pô, isso aqui é luz, né, para iluminar realmente os nossos tempos de uma maneira assim impressionante. Então perceba aqui, quais as nuances. Pula do pináculo, porque Deus falou através das Escrituras que vai guardar. Aí Jesus diz, não, mas também está escrito para não tentar a Deus como o povo fez em Meribá. Como é que o povo fez? Deus não vai resolver isso aqui. A gente vai morrer de sede. Cadê Deus nessa hora? Cadê Deus nesse momento? Onde está Deus? Então, a exegese aqui para nós é não se colocar em um lugar que você ache que Deus tem a obrigação de intervir a seu favor. É o exegese de Deuteronômio. O povo, Deus não vai resolver. Deus, né? Cadê Deus nessa hora? E aqui também, pula do templo. Pula lá de cima que eu quero ver. E aí Jesus vai dizer, eu não vou tentar a Deus, porque está escrito para não provar Deus. O que é provar a Deus, gente? O que é provar a Deus? Provar a Deus é você se colocar em um lugar em que você acha que Deus é obrigado a fazer alguma coisa por você. Enquanto Ele não é, porque Ele é soberano, Ele faz o que Ele quiser. Do jeito que Ele quiser. E não do jeito que a gente quer que Ele faça. E isso é uma tentação que o diabo usa para com Jesus dentro da própria Escritura. Faz aí, cara. Então, olha só. O diabo está usando uma teologia estranha, né? Uma exegese esquisita do texto, distorcida, para levar Jesus a tomar uma atitude teológica também, achando que ele tem o direito de exigir alguma coisa de Deus. E isso iria desviar Jesus realmente do seu caminho, porque ele deixaria de confiar naquilo que Deus havia falado para ele e dado para ele enquanto ministério. Aí você vê hoje em dia, eu declaro, eu exijo, eu não aceito. Isso é o diabo falando, pô. Mas está nas Escrituras. O diabo falou, está escrito aqui também. Está escrito, né? Está escrito. Se colocar em um lugar de exigir que Deus faça alguma coisa por você, de achar que você tem o direito, é simplesmente a voz do diabo falando no nosso tempo. Pastor, mas isso não acontece não. O quê? O quê? Só acontece isso. É tudo que eu vejo, é tudo que eu escuto. A minha esposa mesmo contou um dia que foi aí num profissional aí de estética,
E aí falou, gente, foi difícil essa semana porque todo mundo em casa ficou doente. E a pessoa falou assim, não aceite a doença. Que coisa é essa, né? Será que cura gripe isso? Porque se cura, né? Era só falar, eu não aceito, né, essa gripe. E aí o nariz na hora desentope, né? Minha garganta estava virada do avesso, cara. Eu devo ser um homem de pouca fé, gente. Porque a doença me virou atravessado, demorou a curar pra caramba. E a Lidiane me chega em casa falando que a pessoa disse que era só dizer que não aceita. Eu falei assim, tu pagou? Paguei, não era para ter pago. E aí eu não aceito também esse valor. É opressor, né? Eu não aceito isso aqui também, não. E aí ficava elas por elas, né? Isso é coisa do inimigo, gente. Quem somos nós? Por favor, né? Ponha-se no seu lugar. Seres miseráveis, pecadores, maus, destrutivos. Somos realmente criação que falhou, que caiu. Deus nos alcançou por pura misericórdia e amor. Ele quis salvar o homem. Ele envia o Filho para morrer naquela cruz, para levar os nossos pecados, porque temos muitos sobre si. Somos seres que não merecem a misericórdia de Deus, não merecem a graça de Deus, não merecem o amor de Deus, mas Deus nos ama mesmo assim e desejou salvar porque Ele quer salvar, porque Ele é um ser de amor. Mas daí eu chegar à conclusão que Ele está obrigado a fazer coisas para mim, porque eu sou um ser super cheiroso, santo e especial, é a voz do diabo, como sempre. Vai lá, exige mesmo, prova a Deus, aperta a Deus que Ele te dá, né? Exige, insiste que Deus vai te dar, achando isso. Deus vai dar o que Ele achar necessário, segundo a sua vontade. E essa deve ser a nossa oração. Segundo a tua vontade. Eu não posso pedir nada a Deus. Não pode, deve. Mas que os nossos pedidos, as nossas petições, seja sempre terminada, né, com segundo a tua vontade. Não é assim o Pai Nosso que Jesus ensinou? Segundo a tua vontade. Pô, Pai, eu estou assim, né? Estou assado, estou precisando disso, queria tanto aquilo. Mas se for a tua vontade, se não for, eu nem quero, né? Nem me deixe conseguir, porque se não for, vai dar problema, né? Sempre dá. Então, a segunda tentação de Jesus, fique esperto. Ela está conectada com a primeira, porque Jesus diz, está escrito, e o diabo diz, mas também está escrito. Não é? E aí pode levar a gente, já que essas palavras são palavras difíceis de digerir, a procurar uma igreja que seja mais de acordo com o que a gente acha. Porque lá o diabo diz assim, está escrito também, filho. Se está escrito aqui, está escrito lá. Né? E esse é o perigo. É a gente, ao invés de priorizar o que as Escrituras dizem, o que as Escrituras ensinam, a gente definir primeiro o que a gente acha que deve ser e começar a procurar os grupos mais convenientes segundo o que a gente entende, né? Sendo que a gente é, na verdade, seres que sequer leem as Escrituras, né? Sequer estudam as Escrituras, mas cheio de sabedoria, né? Eu vou lá porque lá diz que Deus vai me fazer ficar rico. Vai. Os apóstolos todos morreram, né? Martirizados, menos João. João não foi martirizado, mas terminou preso numa ilha, né? Mas a gente vai ficar rico. Acho que deve ser melhor, né? A gente deve merecer mais, então, que os apóstolos. Né? Primeira geração de cristãos foram perseguidos. Nero fez o Jardim de Nero. Empalava crentes e metia fogo. Não deu muito certo para eles, não. Mas a gente vai ficar rico, vai prosperar. Por favor, né? Por favor. Terceiro aspecto. Estamos acabando. Né? Versículo 8. O diabo levou ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, eu te darei tudo isso se prostrado me adorares. Aqui acabou a máscara, né?
Aqui não tem mais sutileza, aqui não tem mais texto bíblico. Aqui a proposta é bem direta e objetiva, né? Se o povo falhou lá quando sentiu fome, né? E duvidou de Deus, se o povo falhou lá no Êxodo, quando teve sede e questionou se Deus iria realmente fazer o que disse que ia fazer, no terceiro momento aqui, o diabo vai sugerir justamente o que o povo fez no deserto, o bezerro de ouro, né? Vamos encurtar essa história. Para que tanto sofrimento, né? Para que passar por tudo isso? Para que cruz? É só me adorar. Você vai ser dono de tudo aqui. E detalhe, ele fala assim, ó. Ele fala, mostrou-lhe os reinos do mundo e mais o que? A glória deles. As riquezas, né? As benesses. Tudo de bom e melhor, né? Não precisava mais de cruz, não, cara. Era só dar uma ajoelhadinha ali, rápido, e adorar o capeta, né? Assim, inocente esse diabo, né? Claro que Jesus não faria isso. Mas Jesus vai responder ao diabo citando Deuteronômio de novo, né? 6,13. Abre aí, de novo em Deuteronômio. Vamos usar a Bíblia um pouco, né? Quem achou, lê para mim aí. 6,13. Temerás o Senhor teu Deus, a ele prestarás culto e jurarás pelo seu nome. Qual é o contexto? Moisés está falando com o povo, né? Por conta da nova aliança, do novo pacto que seria feito de Deus com o seu povo. E ele está aludindo a adorar ao Senhor teu Deus por causa do bezerro de ouro que eles tinham feito. É uma exortação bem direta, porque aquilo tinha acontecido, tinha pouco tempo. Somente ao Senhor teu Deus. E aí o que aconteceu com o povo quando chega na Terra Prometida? Idolatria, atrás de idolatria, atrás de idolatria. Uma pergunta que eu me faço, né, eu acho que todo mundo deve se fazer, por que o povo, né, depois de ter visto o mar se abrindo, depois de ter visto a coluna de fogo, depois de ter visto tantos sinais, as pragas no deserto, a derrubada de Jericó, dos muros de Jericó, Deus agindo sobremaneira, né, de maneira sobrenatural, mesmo assim, depois disso, o povo caía em idolatria. Começava a adorar outros deuses, A minha pergunta sempre foi, cara, o que deu na cabeça desse povo, né? Como assim, né? A gente nunca viu nada, né? Eu nunca vi uma coluna de fogo, uma coluna de fumaça, ninguém abriu o mar para mim, né? Eles tiveram realmente essa chance, né, de presenciar sinais maravilhosos, mirabolantes da parte de Deus, grandiosos, e mesmo assim o povo caiu na idolatria. Por que isso acontecia? Será que eles eram malucos? Não eram não. Porque passou por muito tempo, sabe? Isso foi lá atrás, ó. E as coisas que eu quero alcançar, conquistar, a glória que eu busco, não está dando certo. E os deuses, os ídolos, eles oferecem isso, né? Não é isso? A idolatria é isso. A idolatria, na verdade, é você se beneficiar do que o ídolo tem para oferecer para você. Era assim na Grécia. Tinha um Deus para cada coisa, né? Uma divindade para cada necessidade. Era para a colheita, era para a fertilidade, era para o sol, era para o vinho, era para o ouro, era para cada necessidade. Tinha uma divindade, você podia ir lá recorrer a ela. O que o diabo está fazendo aqui é mais do mesmo. Cara, vamos resolver esse problema todo aí. Olha só a trajetória que você tem, é sofrido, né? O pessoal vai te perseguir, você vai morrer depois. Só dar uma ajoelhada aqui e adorar e resolver tudo rápido. A solução é rápida. É isso que o diabo faz, é isso que é a idolatria, é a gente no centro, esperando que a divindade resolva o nosso problema. E como Deus está demorando, e como o caminho é muito árduo, a gente vai e resolve. Isso é idolatria. E aí Jesus vai dizer, adorarás somente ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Na verdade, o que Jesus está dizendo é que não tem lugar para se prostrar diante de nenhuma outra divindade,
diante de nenhum outro ídolo a não ser Deus. Ele precisa ser o centro da nossa vida. Ele precisa ser o coração que pulsa na nossa alma. Ele precisa ser o direcionamento que nos guia sempre. Ah, pastor, mas eu não adoro outros deuses. Eu já preguei isso, eu já perdi as contas já, né? Adoro sim. A gente adora o dinheiro. A gente adora o status. A gente adora o poder. A gente adora o ter. A gente adora o eu. A gente olha no espelho e se adora. Nós somos uns idólatras. Calvino que disse: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Mas quando que isso acontece? Quando substituímos Deus. Deus não é mais o foco, Deus não é mais a prioridade, Deus não é mais o sentido. A gente começa a buscar outras coisas. Isso é idolatria moderna, gente. Só mudou o nome. Só mudou o nome. A gente acha que realmente a conquista de outras coisas que não, né? Fazer aquilo que Deus quer para nós é o que vai nos levar ao sucesso. É o que vai nos levar à conquista. Ontem eu estava vendo, eu gosto de ver luta, né? Eu já falei para vocês isso. Eu gosto de assistir boxe, campeonato de karatê, de jiu-jitsu. Tem arte marcial, eu sou muito ruim, né? Qualquer tipo de atividade física. O pessoal do vôlei já experimentou isso, né? Sou ruim mesmo. Mas eu acho muito legal quem tem o controle do corpo e tal. E gosto de assistir. Aí tem um lutador iraniano, bem interessante, chamado Benil Dariush. E ele vinha perdendo algumas lutas e ontem lutou com um brasileiro. Eu estava torcendo para o brasileiro, né? Só que o brasileiro perdeu. E o Dariush estava numa fase ruim, né? De derrotas e tal. E aí quando foi entrevistar ele, ele falou assim: eu não me importo com a fama, eu não me importo com a glória, eu não me importo com nada disso. Eu só quero fazer aquilo que Jesus me trouxe para fazer. Eu até pensei, se bater nos outros, deve ser uma coisa bem complexa, né? Mas, tendo dito isso, né, vai ver que tem gente que precisa apanhar um pouco para depois receber Jesus, está muito duro, né? O chamado do Dariush é esse. Mas o tanto de atleta que eu vejo no mundo da luta que recebeu Jesus como Salvador é impressionante, assim. Eu achei muito legal aquilo que ele disse. Eu não me interessa a glória, não me interessa nada, eu só quero fazer aquilo que Jesus me chamou para fazer, né? E, cara, foi bem impactante, assim. Eu até gostei da vitória dele. O brasileiro tinha que se ferrar mesmo. O cara tava, né? Tava com o coração no lugar certo, né? Mas não é isso. Idolatria é isso, gente. É quando Deus perde o centro no nosso coração. Deus deixa de ser o foco da nossa missão. Deus deixa de ser a nossa força motriz, a nossa pólvora, aquilo que nos move, aquilo que nos apaixona, e a gente começa a usar Deus para outras finalidades, né? Aí a gente que usa Deus. Aí Deus, ele vira um meio para os nossos fins. A gente só está por aqui porque Deus tem benefícios para nós. Enquanto deveria ser o contrário. Nós oferecemos o culto, a adoração a Ele. É daqui para lá, não é de lá para cá. Adoração é isso, né? Nós adorando. E adorar não é cantar meia dúzia de música, né? Adorar é viver uma vida realmente tentando agradar o Pai, Senhor do cosmos, que distribui bênçãos sem fim para nós, e muitas delas a gente nem percebe, né? Acha que é o universo que está agindo a nosso favor. Deus abençoa a gente todo dia, o ser amoroso, entregou o Filho naquela cruz e a gente adora Ele porque a gente o ama. O contrário disso, buscar a Deus para alcançar finalidades, buscar a Deus para ser conhecido, para ter engajamento, para ter seguidores, para ser famoso, para alcançar bens materiais, sei lá, o que tu pode fazer? É idolatria isso. É idolatria de si mesmo. É realmente colocar Deus em uma garrafa e esfregar como se ele fosse um gênio da lâmpada. Essa é a voz do diabo, tá? Essa é a voz do diabo. É só me dar uma adoradinha. É só tirar Deus daqui e começar a adorar outra coisa. Colocar outra coisa na sua vida como foco, como prioridade. E não o reino de Deus. O texto termina dizendo assim, né? Versículo 11. Então o diabo o deixou
e vieram anjos e passaram a servi-lo. Amigo, vou dizer uma coisa para você, bíblica. Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida. E grandes coisas, na concepção de Deus, não sua, porque as nossas grandes coisas são ruins, né? Deus tem grandes coisas, Deus tem propósitos maravilhosos. Essa igreja aqui, ela tem nas mãos de Deus um potencial maravilhoso, como eu sempre falo, né? Para os nossos filhos, para os nossos netos, para outras famílias. Deus quer nos usar. Para quê? Para o seu reino, para a vinda de Cristo, para que outras pessoas conheçam Jesus, para que outras pessoas alcancem a salvação, sejam salvas como nós fomos. Mas a gente precisa colocar o nosso coração no lugar certo. Eu gosto da metáfora do rádio. O pessoal da antiga lembra do rádio, né? Meu padrasto ouvia um programa policial AM. Quem tem medo da verdade era o título. Todo dia aquilo. Mas ele ficava até sintonizar, né? Não era assim? Tem ruído, né? Estática, sei lá, não entendo nada disso. Assim que tinha ruído, até sintonizar. Eu acho que às vezes a gente até tem o desejo de fazer o que Deus quer pra gente. Mas a gente não sintoniza certo. Muito ruído nisso, sabe? É muito barulho, é muito chiado. E a gente não consegue entender muito bem. Por isso que a gente fica batendo cabeça. E como é que a gente ajusta? Como é que a gente sintoniza? Como é que a gente consegue cadenciar o nosso coração com o coração de Deus? Jesus dá a resposta. Está escrito. Amém? Vamos ficar em pé e orar?